eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Gálatas. E hoje aos cariocas, brasileiros, não é isso? Ela é eterna, né? Então, não foi só para eles, agora é para a gente. Amém? Que eu posso pensar que foi para eles, não é para mim, mas nós somos igreja. Amém? Então é para a gente. E dependendo como eu escutar, recebo o que eu preciso. Amém? Glória a Deus. Capítulo 5, verso 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. A carta aos Efésios do Espírito Santo nos revela que eu escuto a verdade, creio, sou batizado com o Espírito Santo. E vós também, depois de escutar o Evangelho da verdade, tem que ser da verdade, se for da mentira não recebe nunca. O Evangelho da verdade, tendo crido nele, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ponto. Amém? Agora, eu passei a crer em quê? A Bíblia diz, depois que vocês ouviram o Evangelho da verdade e creu, eu não sabia de nada, mas eu escutei, a Bíblia está falando, e eu acreditei. Amém? Estamos aqui, eu quero acreditar que foi isso. Amém? O que eu passei a crer em quê? Passei a acreditar verdadeiramente no amor de Deus por mim. Que eu era um pecador miserável, condenado, destinado ao fogo do inferno, mentiroso, egoísta, carnal, sujo. Nunca fiz nada na minha vida antes pensando em Deus. Nunca, Ele é o Criador e sustentador. Olha a ingratidão. E nunca fiz nada esquecendo de mim, nunca. E pensando no próximo. Eu nunca neguei a mim mesmo. Eu sempre acordei para viver para a minha vontade. E com isso, a Bíblia diz que filho da ira, filho da desobediência, inimigo de Deus, sem a vida de Deus, separado da vida de Deus, condenado. E eu tinha que ir para o inferno, era o que eu merecia, porque a ira dele estava sobre a minha vida. Aí a Bíblia diz que ele provou o amor dele para com toda a humanidade, quando não poupou seu único filho. O que fez? Enviou, porque ele, o santo Deus, não vai ter comunhão com o pecador sujo. Então ele envia o filho para pagar a dívida de toda a humanidade. Para quando todos aqui na terra, quando saírem dessa terra, herdar a nova vida aqui, e quando morrer, ir morar com ele eternamente. Sem esperança eu era, concordei. É verdade, esperança em quê? Se eu só estou ficando velho e indo para a morte, esperança em quê? 3 carros, 4 carros não vai adiantar. Quando eu morrer, não vai dar para dirigir mais nenhum. Não dá para ter 5 camas, porque só vou dormir em uma. Então, esperança em quê? Se o que eu preciso, comida, bebida e vestimenta, aos trancos e barrancos, eu cheguei até 37 anos. Não faltou, estava de pé. Então, ele vem para fazer essa obra na alma. Se contentar agora, ser preenchido com a nossa verdadeira necessidade, Ele. Amém? Eu passei a crer que, na verdade,
tudo que eu precisava era daquele que me criou. Amém? E ele preencheu todo o vazio, e essa obra que ele faz, preenche todo o vazio e me dando uma nova vida. Amém? E passei a crer selado. O primeiro pagamento foi pago. Eu sou selado com o Espírito. Opa, já mudou tudo. Algo eterno entrou dentro de mim. Amém? Aí mudou. Agora eu nasci de novo. Com a presença do Espírito eu senti que eu nasci de novo. Aí agora, é claro, como uma criança, agora eu já desejo e quero, que eu senti que eu já sou uma nova criatura, já está na alma. Então eu sinto que ele vai me revelando que eu preciso crescer. E gera esse desejo, o Espírito faz gerar esse desejo, crescer espiritualmente. Amém? A nova vida, olha o fruto aqui do Espírito. Quem tem o Espírito, aqui os frutos. Amém? Mas o fruto do Espírito aqui, o fruto do Espírito, a evidência de ter o Espírito, não é um falar em línguas. Aqui, que nós lemos. O falar em línguas é um dom, que alguns falam e outros não, mas esses frutos aqui, todos têm que ter. Amém? Eu não falo em mistério, em línguas, mas falo os mistérios. Amém? Aqui o mistério, que está sendo revelado agora, e eu não estou falando em línguas, mas estou falando do mistério. E com o Espírito dá para entender. Amém? Tem que ficar tempo com o Salvador para poder entender essas coisas. E a desgraça dos judeus, no capítulo 4 dos Hebreus, que eles ouviram a mensagem, mas não foi acompanhado de fé. Então, quando não é acompanhado de fé, nada aproveita. Eu saio como se não tivesse escutado nada. Porque quem prende aqui essas palavras e deixa guardada aqui é o Santo Espírito, pela fé. Amém? Então, quem escutou o verdadeiro Evangelho acreditou que não prestava e que precisava de um Salvador. Amém? Precisava de um Salvador. Eu precisava de um Salvador para poder viver para o meu Criador. Eu precisava de um Salvador para poder amar as pessoas, os seres humanos. Eu precisava do Salvador para salvar a minha vida e a do próximo. Eu precisava e preciso, porque qualquer vacilo é complicado. E ele que fica orientando todos os dias para todos aqueles que querem ficar firmes. Amém? Porque o mundo trabalha, o diabo é uma realidade viva, a carne é uma realidade ainda tentando aparecer. Então, mas o Espírito nos capacita a ficar sóbrios, vigilantes. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, essa palavra é para quê? Para gerar vida. Pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore, assim disse Jesus. Ele fala que quando eu conheço algumas árvores, jaca dá no pé de jaqueira. Amém? Não é isso? O nome de onde nós pegamos manga é mangueira. E aí vai. Pelo fruto se conhece a árvore. Que árvore é essa? A manga lá é mangueira. Amém? Que não é nada muito difícil. Amém? Como nós comemos jamelão, né, lá embaixo, lá, aquele pé lá, a gente pegava o jamelão da onde? Claro! Já pensou pegando o jamelão da jaqueira? Não tem como. Amém? Amém ou não amém? Então, foi só uma introdução, vamos para a mensagem. Em nome do Senhor Jesus,
Mateus capítulo 12, para conseguir armar uma festa de 4 dias para o capeta. Tudo inspirado por ele, né? Mas o nome do Senhor Jesus, como eu, graças a Deus, eu orei hoje, está acontecendo agora. Tem vidas, num momento caótico como esse, se rendendo ao Mestre. Tem que ele salva todo dia, não interessa o momento, se está o diabo assim, abraçado assim, ele tira. Amém? Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Por quê? Pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Vamos prestar atenção na Bíblia. Isso aqui quem falou foi o mesmo que derramou o sangue todinho por nós e saiu do túmulo. E ele, quando fala, é a verdade absoluta. Amém? Nós lemos aqui o que o Senhor disse, porque esses fariseus, eles estavam condenando Jesus por não lavar a mão. Por não lavar a mão. E Jesus vai explicar que o lavar a mão, o que contamina, não é o que entra, é o que sai. Amém? No capítulo 15 de Mateus vai revelar isso, não é o que entra, é o que sai. E o Senhor afirma que existe o homem bom. É óbvio que o Senhor disse num determinado momento que não tem ninguém bom, mas agora está falando do homem bom. Então é claro que ele chama as coisas que não são como que se já fossem. Então o homem bom aqui já é aquele que tem o Espírito. Amém? E ele fala que o caráter, como eu vou conhecer o caráter de alguém, o caráter espiritual de alguém? Ele traz a árvore. Ele usa a árvore. Como eu vou conhecer o caráter espiritual de alguém? Vai ser revelado o caráter dele, ele fala da árvore. O que sai dali? Então, ele está me ensinando que uma verdade maravilhosa que é bem esquecida isso. Ninguém é salvo por ser batizado. Ninguém é salvo por frequentar um culto. Ninguém é salvo por ter uma Bíblia, por dar o dízimo. Não é isso, é pelo fruto. E o fruto nós lemos, que fruto é esse? Fruto que é gerado pelo Espírito Santo. Que a Bíblia diz que agora tem obras que foi preparada por Deus antes da fundação do mundo para aqueles que passaram a crer, andar nelas. Essas obras, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, que são obras da fé. Obras da fé. Amém? Obras da fé, claro, as obras vão ser manifestadas, porque a fé está ali. Por isso que Tiago fala, mostra a tua fé sem as obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. Aí que obras? Aí tem uns condenados que está falando até que o livro de Tiago não foi inspirado, porque ele vai contra Paulo. São filhos do inferno quem fala isso. Porque agora eu sei que o Tiago está falando isso, porque ele também sabe que é as obras da fé. Não vê Abraão como é que provou que tinha fé mesmo, dando o filho?
Então, né, eu sou salvo pelas obras. As obras da fé vão revelar em quem eu creio. Tem o fruto do Espírito, que vai ser revelado. E como eu vou conhecer uma pessoa? Não é porque ela está dando dízimo, é fiel e está envolvida em todas as obras da igreja. Não! Fruto do Espírito. Amém? Amém ou não amém? Então, quem? E vai ser revelado isso na vida de qualquer um. E o Senhor Jesus fala de palavras. O que sai. Ele fala o que tem abundância aqui, sai por aqui. O que tem aqui, sai aqui. Então, o Senhor, graças a Deus, Ele me alerta mais, me ilumina mais. Porque isso eu já tinha na minha mente. Porque eu conheço como a pessoa está quando ela está conversando comigo. Porque Ele me ensinou. E eu acreditei. Eu sei quem a pessoa é quando eu começo a escutar ela falar. Ou quando não fala nada. Eu percebo quem é que está ali dentro. E uma vez um homem conversando comigo, começamos a falar de Jesus no meio de todo mundo. E falando de Jesus mesmo, né? Falando de Jesus. Eu falei, depois que eu passei, acreditei, eu creio mesmo, em nome de Jesus. Ele, estou vendo. Falou assim, com raiva, tipo, estou vendo. Falar do jeito que tu está falando. Não tem vergonha. Palavra ociosa que o mestre disse aqui. De toda palavra ociosa que sair, o homem vai prestar conta. Alguém sabe o que é a palavra ociosa? Claro que a maioria sabe. Eu tive que ir buscar, né? Porque tem que estudar. São palavras inúteis, sem vida, desnecessária, que não edifica. Ele disse que eu vou prestar conta. Amém? Que eu vou prestar conta. Então, em nome de Jesus, o Espírito Santo, quando eu sou selado, eu escutei o Evangelho, o Evangelho entrou, o Espírito entrou, e a Bíblia diz que quando esse Espírito entra, porque o fruto do Espírito que nós lemos, não podemos esquecer que esse Espírito é o Espírito que a Bíblia diz também, o Espírito eterno. Não estava no fruto do Espírito, não estava o Espírito eterno, estava? Não tem, mas ele é o Espírito eterno. O fruto que é manifestado, o Espírito eterno que entrou. A Bíblia diz que é o Espírito da glória. A Bíblia diz que é o Espírito de poder. A Bíblia diz que é o Espírito da verdade. Então, quando entra esse Espírito, selado com o Espírito Santo da promessa, o que entrou? A verdade. O que entrou? O poder. O que entrou? A santificação. Aí quem é esse Espírito? A Bíblia diz, é o mesmo Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que me convenceu antes. Quando ele convence antes, ele começa a fazer toda a obra dele. Amém? Ele me convenceu que eu tinha que nascer de novo. Quem eu era e que eu tinha que nascer de novo. E a Bíblia diz que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é outra coisa. A nova vida chega porque quem crê em Jesus tem a vida. Quem não crê em Jesus não tem a vida. E agora que a minha vida, a Bíblia diz em Colossenses, a minha vida é Jesus. Então o Espírito que estava em Jesus, e Jesus está dentro de nós. O que falta? E a Bíblia diz que Ele não dá o Espírito por medida. Jesus diz, João testemunhando sobre Jesus fala, aquele que foi enviado, o que vem de Deus, fala as coisas de Deus. Amém? Jesus, essas palavras que eu vos digo não são minhas. Então, todas as palavras que saíram da boca do Mestre, inspiradas.
inspiradas pelo Espírito que ele não dá por medida. Só falava as coisas inspiradas, o propósito. Por isso que nós vemos em toda a parte da Bíblia, quando alguém entrava com algum assunto que não tinha nada a ver, não ia edificar, não ia acontecer nada, Jesus cortava e sempre falava o que precisava. Aí um aleijado, nós vamos ver um aleijado pedindo dinheiro. Aí os apóstolos com o Espírito, isso não temos não, mas o que temos podemos te dar, levanta e anda. Então o Espírito não dá o que a carne quer, o Espírito dá o que a alma precisa. E agora esse mesmo Espírito está dentro da igreja. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As palavras. Tudo se fez novo. As palavras. Porque quem é de cima fala as coisas de cima. Quem é da terra fala as coisas da terra. Eu sou da terra, mas aquele que veio de cima é maior do que eu. Eu falo as coisas da terra, mas ele fala as coisas de cima. Quem falou isso? João. João falou, eu sou da terra, por isso que eu falo das coisas da terra. Por isso que a Bíblia diz que nascido de mulher, nunca existiu e nunca vai existir como João Batista, porque o Espírito Santo não tinha descido. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, porque tem o Espírito, tem Jesus dentro. E isso é para a igreja, que pode ser o último dia. A Bíblia diz que com esse Espírito dentro, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Agora eu estou com o amor de Deus derramado no meu coração, a igreja. Pelo Espírito Santo que nos foi dado, que é o mesmo Espírito de poder, da verdade, e dessa nova vida. Prestou atenção, aqui fala de sentimentos, coisas que existem na alma, emoções, não foi, viu? Paz, alegria, bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio, que é temperança, viu? Isso são sentimentos que estão relacionados a amor, paz, aqui dentro da alma. Então o velho homem, por isso que a Bíblia afirma, quanto ao trato passado, capítulo 4, 22 e 24 de Efésios, quanto ao trato passado, despojais do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Agora, revistais do novo, quanto ao velho, tira, agora o novo se veste do novo. Amém? É isso que o Espírito quer. Então, quem está com o Espírito vai desejar isso. E vai desejar isso para si e para o próximo. Amém? Pelo fruto se conhece a árvore. Não é frequentando igreja, sendo batizado, que está salvo, não. É pelo fruto se conhece a árvore. Aí Jesus falou aqui, né? Usou a árvore. Aí depois ele mesmo, no capítulo 15, vai falar, eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora imagine, eu sou a videira, ele falou, eu sou a videira verdadeira, como ele falou aqui, vocês são os ramos. Quem está em mim, esse... Agora, o que é extraído de Jesus? Eu estou em Jesus. O que sai de Jesus? Entendeu, irmão? Se eu estou com Jesus, o fruto tem que estar de acordo com a árvore. O que saiu de Jesus? Jesus disse, as palavras que eu vos digo não é minha. Então quem está nele, a palavra que sai agora, não são mais desse ramo que era podre. Agora tem vida, essa vida por causa de Jesus. Cada palavra, por isso que vamos prestar conta, porque eu estou falando que estou nele.
Eu estou falando que Ele é meu Senhor. E a Bíblia diz, mas a Bíblia orienta, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ele disse isso. Amém? Abra a palavra em Mateus 15. Falar do nosso mestre. Glórias a Jesus. Olha o que ele diz, falamos aqui, vamos falar mais. No versículo 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Aquelas palavras ociosas que Jesus falou em Mateus 12, e aqui está falando de falsas testemunhas, eu estou com a verdade do Evangelho, eu estou com a nova vida, eu estou agora com as palavras de Jesus, e ninguém consegue guardar essas palavras, ninguém consegue guardar essas palavras aqui dentro, ninguém vai revelar Jesus de verdade sem o Espírito. Ninguém vai revelar o fruto do Espírito sem ter Ele. Não tem como, só é manifestado com a presença dEle. E quem batiza com o Espírito é Jesus. Eu batizo com água, mas está vindo aquele que batiza com o Espírito. Para ele batizar com o Espírito, ele esquadrinha a alma para batizar. Aí o fruto já aparece e vai crescendo. E ele disse, a Bíblia diz, Jesus, João testemunhou, quem é de cima fala as palavras de cima. Quem é da terra, fala as palavras da terra. As palavras, presta bem atenção, irmão. A minha conversa durante o dia, isso é espiritual, amém? Isso é espiritual. As minhas conversas durante o dia vai revelar como eu estou. Se não for as palavras de edificação, eu sei o que eu tenho que pregar, eu sei que se alguém está com febre de 40, o que tem que dar? Não, o que a gente sabe o remédio, qual é o remédio aqui? Tudo? É isso? O que mais? Para o quê? Abaixar a febre, porque se não dá remédio nenhum, o que a febre pode matar? Então, rapidamente, já tomou remédio? Preocupação? Só que eu estou diante de alguém que não está com febre. Eu estou diante de alguém que pode queimar eternamente no inferno. Eu sei o remédio. Eu sei o remédio. Eu sei se eu estou diante de alguém que não está verdadeiramente no Evangelho, eu sei o que ele precisa. Eu sei de alguém que... Eu sei o que ele precisa quando abre a boca.
Aí muitos não querem receber o remédio, querem provar que tem o remédio, não querem revelar que precisa do remédio. Uma atitude, eu falei agora de manhã, sensacional. Que só Deus pode fazer esse milagre. Deus pode fazer um porco bater ali e falar comigo. Se Ele quiser, Ele faz. E Ele tem o poder para isso. Convencer um homem, e é mais fácil para ele o porco fazer isso, do que ele veio para salvar todos e só poucos vão querer. Uma obra para todos. Davi, nós sabemos o grande pecado que é revelado na Bíblia de Davi, sem a presença plena do Espírito. Sem a presença plena. E a Bíblia diz que o homem de Deus foi até ele e falou: o que que merece? Um homem cheio de ovelha e um outro só com uma. Aí ele vai, pega a daquele que só tinha uma e mata ela, a única dele. O que que esse homem merece, Davi? O que Davi fala? A morte. Um homem desse. Aí Natan vira para ele na cara do grande rei: esse homem é você. Davi, pequei. Eu que mereço isso. Pela confissão, Deus poupou. Não vai morrer, não. Está entendendo? A Bíblia está falando qual é o meu estado. Crê em Deus? Quem crê em Deus? Então, o Espírito Santo é sensacional. Aí, quem crê em Deus? O Tiago, pelo Espírito Santo, pergunta: crê em Deus? Crê, faz bem. Até os demônios creem e tremem. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, essa palavra é para gerar a fé bíblica. A fé que traz um poder sobre-humano para reconhecer, pedir perdão, se humilhar. Não seja muito de vós, mas é o que todos querem ser, revelando algo que não tem. Dizem que acreditam em Deus, mas por suas obras, conhecem Deus, mas por suas obras o negam. E isso Jesus está falando cada conversa minha durante o dia. Eu digo que sou de Jesus, tenho Espírito Santo, sou salvo, mas durante o dia essa palavra não sai da minha boca. Cadê o testemunho? E até o falso testemunho, nós lemos aqui, procede do mau coração, procede daqui de dentro o falso testemunho, porque os verdadeiros está com a verdade e a graça, está com a verdade e o poder para revelar a graça, a salvação. E é na nossa conversa, e aqui nós sabemos, está lembrando, para ser mais claro, qual foi o que dominou a tua língua, os teus lábios ontem? O que você ficou falando com alguém que está condenado, indo para o inferno? O que você ficou conversando com eles? Parecia em vários momentos que tu era igual a eles. No mundo, falando do mundo, feito coisa que tudo estava certo. E Jesus bem escutando todas essas palavras ociosas dos teus lábios. E ele disse que tu vai prestar conta, eu também.
palavras sem vida, coisas que não edificam, revelando uma preocupação dessa vida que Jesus já levou, acabou. Vamos prestar conta, e por tuas palavras que tu está falando todo dia, tu serás justificado. Eu vou deixar você entrar. Mas também por tuas palavras eu vou te lançar no inferno. Isso é Bíblia. Porque quem é de Jesus fala as palavras de Jesus. Amém? Amém ou não amém? E vai revelar que esse é um homem bom, que tem agora o Espírito, e o fruto desse Santo Espírito, ele é manifestado. A nova vida, as novas palavras, quem quiser falar, fala segundo as Escrituras. Quem quiser falar, então o cristão vai falar, vai querer falar o quê? Se o coração dele está cheio de quê? O coração dele está cheio de Jesus, ele vai falar as palavras de Jesus, não vai falar as palavras desse mundo, de preocupação desse mundo. Ele tem um controle, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma, por causa da presença do Espírito. Aí no Evangelho de João, capítulo 15, louvado seja o Senhor Jesus. 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele. Essas palavras, eu acho que só tá escrito assim porque é do céu. Porque ele sabia que muitas pessoas iam falar que estão... Não, ele fala que aqueles que estão em mim, aí ele agora é ele, e eu nele. Não adianta só falar o quê? Ele sabia disso, ele não gosta de enganar ninguém, não deixa ninguém... Ele não deu oportunidade para se enganar, ele não deu oportunidade para ter confusão no corpo dele. Ele não deu, quem cria confusão, o homem pecador miserável, que não tem o espírito e é sensual, que cria divisões. Ele não deixou brecha, tudo mentira, que criaram para distrair, isso é obra do diabo. Quem não tem o espírito é influenciado pelo diabo, que o diabo ele cria confusão. Então, que estiver em mim e eu nele. Amém? Para não ter dúvida. Se está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Essa é a regra. Porque sem mim nada podereis fazer. Agora, eu não estou fazendo nada. Qual é o motivo? Aqui. Amém? Mas e com o Senhor? Dá muito fruto. Amém? Glória a Deus. Sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Amém? Uma vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Se vós estiverdes em mim, e eu passei a estar nele depois que eu me arrependi. Amém? Aí ele me batizou com o Espírito e prestou atenção. No primeiro ele fala, eu em vocês. Aí agora ele fala, as minhas palavras. Então, quem está em Jesus, impossível não estar também dentro o quê? As palavras. E essa palavra é a palavra de poder. É a palavra da vida eterna. Se a palavra da vida eterna, que é Jesus, o verbo vivo, tudo aqui, com a presença do Espírito Santo aqui, como eu não vou falar essas palavras? Como eu não revelar essa nova vida? Como? Não faz sentido. Está faltando a presença de alguém. Amém? Em nome de Jesus. Em Apocalipse,
é revelado às 7 igrejas. É revelado 7 igrejas. E ele revela o problema das 7. Na 7ª, ele fala que aquela igreja, ele estava do lado de fora. E ela pensava que não precisava mais de nada. Ele fala, vou falar a tua realidade. Tu é cega, tu é miserável e está nua. Mas uma igreja miserável como essa, ele ainda fala assim, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, cearei com ele e ele comigo. Cearei com ele, não basta, eu com ele. Comunhão. Amém? Então, em nome, se vós tiverem, minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo. E é claro, se tiver ele aqui, as palavras dele, eu não vou pedir nada para agradar a minha carne. Amém? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava numa prisão com Silas, uma prisão que era impossível sair. Aí apareceu um anjo e de uma forma milagrosa o cárcere abriu. Deus não queria que eles ficassem lá, tirou eles de lá desse jeito, através de um milagre. Os anjos desceram, abriu e saíram. Aí quando sai, vem a palavra do Senhor, veio o anjo, apresentou a eles e falou, ó, sai agora e fala, anuncia. Agora, olha só, para a igreja. Quando fala para os dois, é para a igreja. Agora, ó, eu te tirei de uma forma milagrosa da prisão. Agora sai, olha quem tem esse sentimento. Sai, capítulo 5 de Atos 19 e 20. Agora sai e anuncia para todo mundo as palavras desta vida. Quem recebeu a vida eterna, sabe o que mora aqui dentro e está aqui? O que Jesus falou. As palavras de Jesus se encontram aqui, palavra de vida eterna. Agora, onde você for, o teu papel, o que tu tem que fazer é revelar as palavras desta vida. Então, eu quero com essa revelação, qual o papo no mundo que pode governar e deixar o meu coração inquieto? Me tirar desse compromisso? Nenhum. Não tem uma voz nesse mundo que é influenciado por Satanás que vai tirar em nome de Jesus esse compromisso da minha alma. Eu te libertei de uma forma milagrosa. Agora vai e ensina todo mundo e fala para todo mundo as palavras desta vida que eu te dei. E isso é o fruto do Espírito, palavra e uma nova vida sendo manifestado. Pelo fruto é que se conhece a árvore. Se essa árvore, eu sou a luz, agora vocês também são, porque está na videira. Se não for acompanhado com fé, não adianta nada. Se não for acompanhado com a fé, não acontece nada, não teve proveito para nada. Mas acompanhado de fé, eu estou assim conversando com a pessoa, eu sei que ela precisa. Se ela estiver passando fome, conversando comigo, arruma um prato de comida. Mas se ela estiver comendo, não foi esse o problema, eu sei o que ela precisa. A palavra dessa vida. E se não for a palavra dessa vida, se não for, seja lá com quem eu estiver, são palavras ociosas, que eu vou prestar conta, eu vou entrar no céu, ou ele vai me jogar no inferno, porque, o que diz também? Romanos 1:8, a ira de Deus se manifesta no céu sobre aqueles que têm a verdade, não deixa a verdade dominar aqui, e nem passa a verdade para salvar o outro. Tem, mas não passa. Não deixa a verdade fazer a obra aqui, nem passa para o outro. Isso é Bíblia.
Isso é a palavra do nosso Salvador. Onde tem uma casa cheia, tem um espetáculo. Show. O Senhor Jesus falou que são poucos. Agora, quando a gente conversa com vários, nós vamos ver que não estão na videira. E nessa manhã, pela palavra revelada, eu sei como eu estou. Para quê? Ser verdade. Eu sei o que saiu dos meus lábios durante essa semana que passou. Eu sei o que governou o meu coração. Eu sei o que foi revelado com a minha boca, com as minhas atitudes, foram revelados o que tem aqui dentro. Jesus, essa é a revelação do Senhor para a gente não se enganar. O que eu estou buscando? O que eu estou pensando? Qual é o meu propósito? Qual é a minha esperança? Edificar minha vida espiritualmente, a do irmão? O que eu quero? As palavras desta vida. Ninguém pode dar isso se não tiver o Santo Espírito. Amém, irmão? E a Bíblia diz que sabe o que contamina? Então, em nome de Jesus, só esse sangue purificador, essa palavra maravilhosa, para limpar todas as contaminações que estão em nossa alma. Porque Jesus falou que contamina um homem é o que sai. Então, quando você está falando das coisas do mundo e ela te governando, as coisas desnecessárias, que não edifica a vida espiritual nem tua, nem a de ninguém, tu está preocupado, revelando uma preocupação em coisas que não é mais, aquilo está te contaminando e é piorando o teu estado espiritual, e a cada dia tu vai ficando pior, com o coração duro, e a obra de Deus não acontece, porque o que tu vai falando da terra, a Bíblia diz que vai te contaminando, sujeira entrando, mundanismo entrando. Então, baseado nisso, eu quero trazer só um exemplo. Então, tu imagine, com a palavra dessa aqui, eu ficar um tempo incrível. É uma só, isso pega a nossa vida toda durante a semana. Mas imagine os irmãos que cada palavra eu te direciono para um local. O que eu estou falando contigo, eu estou te direcionando para algo. E aqui nós estamos sendo direcionados para Jesus. Para Jesus, é assim, ó. Está assim. Os discípulos queriam que Jesus, querendo mudar a mente de Jesus, olha o templo. Aí Jesus... vai pedra sobre pedra, tira os olhos daí. Olhando, Hebreus, olhando para Jesus, aí eu vou ensinar, vou falar alguma coisa, levando as mentes, o olhar, olhando para Jesus, para a gente olhar só para Jesus. Aí imagina eu acreditar que o Bolsonaro vai resolver o problema do Brasil. Estão me mandando eu olhar para quem? Para o Trump, para a tecnologia. Eu estou levando as vidas para olharem para isso, para ficar preocupada, o sistema, os canais de televisões, violência direto, está levando minha mente para onde? Para lá, porque eles falam que eu tenho que conhecer tudo, mas Jesus falou que eu tenho que conhecer toda a verdade dele. Eu já sei da violência, não quero mais, a violência ele tirou, amém? Então é isso, o Espírito Santo leva a gente para Jesus. E as minhas palavras têm que direcionar qualquer um para Jesus, para ser edificado espiritualmente. Amém? Isso é verdade bíblica. O que contamina é o que sai. Se eu não estou falando algo que está edificando a minha vida, Paulo chegou a falar, se eu for dar mais fruto, se a minha obra der mais fruto, eu quero ficar aqui. Mas ele quer fazer a obra. Amém? E o papel da igreja é esse, porque agora, a Cristo, vocês estão servindo, não a homens. Somos servos de Jesus. Amém? Pelo fruto se conhece a árvore. Cada palavra que não tem nada a ver com o reino é sinal que você está com problema com esse reino. Com o rei, amém? Mas ele continua, enquanto estamos aqui,
continua querendo salvar. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus.